Querido Deus, eu quero te louvar, Pai querido, por essa noite. Eu quero que a sua presença, Pai, seja muito forte aqui, Pai. E que o Senhor nos ensine, Pai, a orar, a buscar a tua presença. Começa comigo, Pai. Me ensina a fazer tudo, Pai. Tudo novo, Pai. Tudo de novo, Pai. E se existe, Pai querido, uma maneira, Pai querido, do Senhor agir, Pai, que seja impossível nós não entender, que o Senhor faça, Pai, acontecer nas nossas vidas. Pai, nós não queremos ser igreja, Pai, melhor do que nenhuma igreja. Eu quero que todas as igrejas sejam bênçãos. Mas eu quero, Deus, que a nossa alegria, o nosso tesouro, a nossa glória, o nosso orgulho, Pai, seja a tua presença na nossa vida. E o mesmo nós possamos sentir dos outros, Pai. Amani tu que deixuiena, amane suitain, candalanai tu timei. Espírito Santo, é a tua presença que importa. Olha para todos nós, se tiver impedimento, Espírito Santo, perdoa. Olha para nós através do sangue do amado, do Cordeiro. Se tiver impedimento coletivo, Senhor, eu quero que o Senhor perdoe, Senhor. Olha para nós através do sangue. Se tiver impedimento pessoal, Senhor, que o Senhor perdoe cada indivíduo, Pai. Se tiver pecado do coração, Senhor, que o Senhor Deus tenha misericórdia, Pai. Não venha deixar de agir, e candalamash, uricandalamash. Porque Jesus, Pai, pagou um alto preço. Pagou um preço na alma, no espírito, no corpo, por todos os nossos pecados. Oh, lamanaere, candele chore, candalamas. Ure manalanae, candeletore, candele chore maná. Eu quero tua glória, Pai. Quero teu perdão, Pai. Quero tua misericórdia, Pai. Eu quero ir mais alto, Pai. Mais alto, Deus. Mais alto na tua vontade, Pai. Mais alto no teu querer, Pai. Mais alto na tua alegria, Pai. Deixa nós encontrar, Pai, a nossa alegria na sua alegria, Pai. Não em nós mesmos, Pai. Não nas coisas do mundo, Pai. Não nas nossas coisas, Pai. Não nas nossas intenções, Pai. Deixa nós encontrar as nossas intenções na tua intenção, Pai. Nossos sonhos nos teus sonhos. Que o seu sonho seja o nosso sonho, Pai. Que a tua vontade seja a nossa vontade, Pai. Que o teu querer seja o nosso querer, Pai. Aleluia. Muitas vezes nós ficamos confusos porque nós não aprendemos a organizar o nosso pensamento. Então, como eu estou falando de oração, eu quero que vocês saibam que na Bíblia vai ter diversos assuntos sobre oração que você pode desaprender se você não aprender a estudar sobre o assunto. Então vamos dar um exemplo. Jesus ele pregou para não ficar usando de vã repetições, correto ou não? Só que quando ele vai ensinar sobre a parábola para a viúva, põe lá para mim, Lucas 18, de 1 a 8. Então Jesus está contradizendo, mas não é que o assunto é diferente. Aquilo que Jesus estava ensinando, ele estava falando sobre religiosidade, sobre a pessoa fazer reza. Então vamos dar lá uma reza. Se nós podemos estar transformando a oração do Pai Nosso em reza. Quando? Quando nós não prestamos atenção na oração do Pai Nosso e começamos igual papagaio, né? Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino. Eu estou fazendo do Pai Nosso uma reza. Não é para usar de vãs repetições. A oração do Pai Nosso, ela é sobretudo uma prática que Jesus está nos ensinando a orar. É organizar o assunto. Pai Nosso. Então a oração sempre tem que ser nós. Vamos dar um exemplo. Pai, abençoa a minha igreja, não, a nossa igreja.
Abençoa, Senhor, a nossa igreja. Deus, me abençoe para que eu seja bênção na nossa igreja. Agora, me abençoa, Deus, né? Você está sendo... Então, Deus sempre está... Então, o Pai Nosso está ensinando sempre que é para orar em você para o coletivo, não para você mesmo. Porque para você mesmo será consequência. Quando eu estou orando pelo meu serviço, eu tenho que estar orando pelos meus clientes, para os meus clientes, para os meus fornecedores. Então não é para mim. E automaticamente, né, eu estou sendo abençoado, porque antes de eu abençoar, a bênção passou por mim. Pegaram, gente? Então, Jesus está ensinando uma tática de oração, que eu uso ela e cumpro uma organização da oração. Só que nessa parábola aqui, olha bem, se você prestar bem atenção na hora que você está lendo, e fala assim, ó, eu vou prestar atenção na introdução, para mim saber o assunto que eu estou aprendendo. Organizei a minha mente. Então vamos lá, ó. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Qual que é o propósito do ensino aí? Não desanimar. Entende? Orar, não desanimar no teu assunto de oração. Se eu estiver orando por um filho, entende, que está nas drogas, então faz 1 ano que eu estou orando, eu vou parar. Jesus está falando, não para, continua. Entende? Eu estou orando pelas minhas finanças e ela está indo de mal a pior. Não para, continua. Mas faz 2 anos, pastor. Continua orando. Quantas mães orou? Minha mãe orou por mim 20 e poucos anos. Todo dia ali, ó. Né? E o que a oração da minha mãe fez? Não estaria pregando para vocês hoje aqui? Né? E até os meus 29 anos de idade, minha mãe não tinha esperança, né? Mas ela estava orando. Então não pode desanimar. Você nunca desanime de orar pelos seus filhos, pelas tuas finanças, pelo teu coisa. E no processo de oração, Deus vai te respondendo, às vezes, te ensinando. Ele está te ensinando, Ele está tentando fazer você mudar o modo de pensar, tal, né? Por exemplo, eu vejo uns testemunhos, né, do Edmar, de cada um assim de finança, né? E eu tenho vontade que eles mudem o modo de pensar. Por quê? Porque Deus está abençoando o Edmar no modo dele pensar. Deus está abençoando a pastor a Raquel e o Dorival no modo deles pensar. Então, eu gostaria que mudasse o modo de pensar. Por quê? Porque daí Deus vai poder fazer melhor. Entende? Agora, não quer dizer que a pessoa não está fazendo certo, está fazendo certinho, mas no momento, mas o que a pessoa tem que estar é orando para que seja melhor. Por exemplo, eu orava para comprar coisa barata antigamente. Não, hoje eu oro para Deus me dar condições de pagar o justo. Não gosto de pagar caro ainda. Mas não tem problemas de eu pagar caro. Quem me dá o dinheiro, quem é? É Jesus. Então, se eu mudar o modo de pensar, eu posso pagar caro nas coisas, porque Deus vai me dar condições. Agora, eu tenho que saber que hoje, às vezes, eu não posso pagar caro. Então, o modo que eu estou vivendo, entende? Não tem que governar o que eu quero no futuro. Então, o que eu quero é motivo de oração. E o que eu estou vivendo, eu vou ter o melhor comportamento no momento. Por exemplo, Senhor, me ajuda a ter condições de comprar só carro zero. Pagar caro, pagar um imposto e ter dinheiro sobrando. Me ajuda. Esse é o motivo da minha oração. Eu estou aprendendo a orar. Agora, falando assim, Senhor, me ajuda eu não gastar mais do que eu ganho, porque hoje eu ganho pouco. Então, me contenta com o meu carrinho velho aqui, Deus, porque eu ando infeliz, eu preciso ser feliz nas condições que eu estou. Porque a tua palavra diz que eu seja grato pelo que eu tenho. Então, olha bem, o que eu vivo hoje é uma realidade que eu tenho que orar para mim estar feliz, contente. A Bíblia diz, se tiver o que comer e o que vestir, esteja contente. Pegaram?
que basta cada dia o seu mal. Então, olha bem, e quando você está aprendendo a orar sobre o futuro, você não pode destruir o teu presente. Quando você está orando pelo teu presente, tendo o comportamento certo, você não pode deixar isso atrapalhar você orar pelo teu futuro. Organiza isso. Futuro é motivo de oração para o futuro. Então eu posso ter pensamento grande, forte. Agora, a minha realidade tem que ser de humildade. Eu tenho que ter oração para mim ser humilde, feliz, humildade. Entende? Por quê? Porque lá no futuro, quando tiver as grandes coisas, a humildade vai ter que estar lá também. Senão, eu estou morto. Aprender a orar. Então, essa oração aqui, Jesus está ensinando a insistência da oração, ela vai trazer aquilo que você está orando à realidade. Então, na Bíblia, Jesus ensina, querido, que toda oração respondida tem que ser de acordo com a vontade do Pai. E em um assunto ele fala isso. Em outro assunto ele fala assim, ó, quando vocês pedirem qualquer coisa ao Pai, crendo, vocês vão receber. Crendo, vocês vão receber. Mas lá ele fala assim, ó, tudo que pedir de acordo com a vontade do Pai será feito. E uma das coisas que é a vontade do Pai é te dar o Espírito Santo. Então você sempre deve estar orando, Senhor, me dá mais unção, mais poder, eu quero mais do teu Espírito, eu quero avivamento, eu quero a tua glória. Então isso, pode orar por isso, que Deus quer te dar isso. Aí, preste bem atenção, no processo da oração, desse pedido, você já pode imaginar que Deus vai começar a criar circunstâncias na tua vida, que quando ela estiver acontecendo, você tem que meditar na oração e falar, peraí, vamos dar um exemplo, eu peço mais poder, mais unção, e Deus está falando para nós orar mais. Por isso que Deus está mandando orar mais, porque nós estávamos pedindo que o ministério tem que ter mais unção, mais poder, por causa da promessa, né, Raquel? Então, por que Deus está movendo a oração? Por que Ele está movendo a palavra? Para poder a palavra nos ensinar a orar. E agora? Entende? Então, conforme o que Deus vai nos dar, Ele vai começar a ensinar nós a viver para ter aquilo. Se você quiser ficar rico, qual que é o princípio de ficar rico? Se você é pobre? É gastar menos do que ganha. Ganhar mais, gastar menos. Ganhar mais, gastar menos. Se você adapta o teu gasto com o que você ganha, esquece, querido. Aí, se você se ofende quando te ensinam sobre finança, entende? Então, você mesmo está destruindo a tua oração. Deus está te respondendo a oração, e na resposta que Ele está te dando, você está dando um feedback de rejeição. Você está rejeitando aquilo que Deus está fazendo. Pegaram? Então, se Deus nós estiver pedindo unção, avivamento, poder, né? Agora Deus está nos ensinando a ler a palavra, eu não estou lendo, então não conte que você vai ser usado por Deus. Você não está orando, então não conte que Deus vai. Agora, se você fala, não, vou começar a orar mais, vou começar a meditar na palavra, vou prestar mais atenção nas pregações do pastor, aí Deus está. Pegaram, gente? Aí você está respondendo, dando feedback para Deus, aí Deus vai começar a cumprir a resposta da tua oração. Glória a Deus. Então o Senhor, a gente tem que estar orando de acordo com a vontade dEle. Bom, aqui, né, como a gente está falando de oração, eu quero falar então só sobre esse versículo hoje, e vou ensinar uma tática de oração, que vocês vão ter que insistir nela até aprender, tá? Então olha bem, o que Jesus disse ali? Em certa cidade havia um juiz que não temia Deus, não respeitava ninguém. Então fala assim comigo, o cara era ruim. Ó, nessa cidade morava uma viúva que sempre procurava para pedir justiça, dizendo, ajuda-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Diga comigo assim, a viúva precisava do juiz. Ó,
A viúva tinha uma causa que só aquele juiz podia resolver. Quem aqui tem causa que só Deus pode resolver? Eu tenho. Né? Todos nós só temos causas que só Deus pode resolver. Agora olha bem, e nós temos que ser, Jesus está falando que nós temos que ser igual a viúva. Ó, durante muito tempo, diga comigo, durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas de tanto, afinal, né, pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. Ele está falando assim, é verdade que eu não quero ajudar essa viúva, eu não estou nem aí com ela, não quero nem saber da causa dela. Aí ele falou, porém, como esta viúva continua me aborrecendo, quer dizer, a insistência daquela viúva aborrecia ele. Como ela continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar até acabar comigo. Quer dizer, ela vai ficar me enchendo o saco e vai estragar minha vida, né? Então, o que acontece? Aqui está ensinando, Jesus está ensinando. Agora olha bem, depois Jesus ele vai falar assim, imagina se um juiz mau, né, teve que responder, né, uma viúva que estava perturbando ele. Imagina nosso Pai, imagina o Deus Todo-Poderoso, Deus bom que Ele é. Imagina, querido, que se você começar a colocar algo em intenção de oração diante de Deus, imagina se Deus não vai te responder. Ele já está te respondendo na hora que você abre a boca. Você nem abriu a boca, Ele já está movendo o mundo espiritual para poder aquilo acontecer na tua vida. Só que até que aconteça, você vai ter que orar igual Daniel. O anjo falou para Daniel, desde o dia que você colocou intento no teu coração para poder buscar a Deus a respeito disso, eu recebi a ordem de vir, mas o príncipe da Pérsia me segurou. Então quer dizer que você tem que insistir em oração até que aquilo seja respondido, aconteça. Glória a Deus. Então olha bem, uma das coisas que você tem que ver aqui, Jesus ele fala, então quem é que vai ser respondido, né? Então ele fala assim, né? Fará justiça depressa, contudo, o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra. Então Jesus ele está citando assim, né? Que Deus vai fazer isso para aqueles que Ele ama, para aquele que busca Ele, para aquele que insiste em estar com Ele. Ele vai responder a oração. E sabe, querido, quando você busca Deus, Deus se alegra com isso, Deus fica contente. Então só isso já devia levar nós a ter vida de oração. Eu vou deixar meu Deus contente, o quê? Vou orar, vou buscar Ele. Só isso já devia fazer nós sermos pessoas de oração. Nós precisamos criar vergonha na cara e aprender que temos que ter vida de oração. Então, quando você for orar, você tem que aprender que tem muitas técnicas de oração. Técnica chama-se mapeamento. Então, a minha oração hoje vai ser baseada naquele ensino, nesse assunto eu vou usar aquele ensino que o pastor usou sobre o caminho do templo, que é o sacrifício, a bacia da lavagem, o entrar no Santo dos Santos, depender do Espírito Santo, ter vida de estudo da palavra e meditação, adoração, né? E comunhão pessoal com Deus, que é o coisa. Então a minha oração, o assunto vai ser essa estrada, entende? Aí eu vou colocar um assunto e vou seguir aquela estrada. Depois a gente pode também fazer igual o relógio de oração, né? Tem aqui lá, a gente pode fazer tipo um relógio, né, Raquel? Colocando aquela estrada. Hoje eu vou dar outra estrada para vocês. A primeira, essa estrada, nós podemos dizer que ela é muito parecida com a oração do Pai Nosso. A oração do Pai Nosso,
a organização dela é uma estrada que você pega de organizar a sua oração. Então vamos dar um exemplo, ó. Eu falo assim, ó, agora eu vou fazer uma corrida daqui em casa. Então eu penso o seguinte, como é que eu vou correr? Eu quero correr mais. Então eu quero fazer exercício, o caminho que eu vou pegar vai determinar o propósito que eu quero. Eu quero fortalecer minha perna nessa corrida. Então, se eu pegar o caminho aqui direto até no mercado e depois subir, eu vou pegar pouca subida, vai encurtar o caminho. E eu quero aproveitar, fazer um pouquinho mais de cardio. Então, o que eu vou fazer? Eu vou sair daqui, eu vou virar naquela vila, eu vou lá na Vila do Sapo, correndo lá. Depois eu vou pegar aquela subida, tal. Vai demorar mais tempo, vou fortalecer mais minha perna, vou ficar mais tempo correndo. Então, o propósito... não, agora eu vou correr em casa, mas eu quero fazer só uns 15 minutos de atividade física. E eu quero correr e chegar rápido em casa. Preciso chegar rápido em casa. Então falou, opa, peraí, eu vou pegar essa rua direto, vou passar o mercado Molines, já vou subir para casa, estou em casa. Então olha bem, você determinou o que você quer, você pode escolher um caminho melhor. Então tem caminho que fala, não, eu vou hoje orar nesse assunto, vou pegar o caminho do ensino da oração do Pai Nosso, para organizar os meus assuntos. Então, olha bem, primeiro, coisa que você tem que ter é o assunto. O assunto depois você vai pegar o caminho. O caminho primeiro, você vai fazer uma oração pedindo perdão pelos pecados. Então, diga comigo, primeiro caminho, falou assim, é o assunto. Então, olha bem, um assunto. No caminho de hoje, eu estou dando um caminho hoje para vocês orar, tá? Então, o assunto, vamos dar um exemplo assim, o assunto, eu vou orar pela Prefeitura de Bandeirantes. É um assunto, tá? Agora, olha bem, após eu pedir esse pecado por esse assunto, eu vou pedir perdão pelo meu pecado a respeito da Prefeitura. Porque eu não vou ser o intercessor? Então eu tenho que estar apto para orar pela Prefeitura. Então eu vou pedir perdão. Senhor, quantas vezes eu amaldiçoei o prefeito criticando a administração? Me perdoa. Me perdoa por todo pecado, Deus, que eu fiz, ou coisa que eu deixei de fazer pela Prefeitura. Cobre-me com teu sangue, Jesus, me perdoa. Porque a Prefeitura de Bandeirantes, Senhor, podia ser melhor se eu tivesse ajudado. A culpa é minha, me perdoa. Agora você fala assim, obrigado Deus, porque eu sei que o Senhor me perdoou. Agora Deus, eu quero que o Senhor perdoa nós que moramos em Bandeirante. Perdoa o povo, Deus. O Senhor tenha misericórdia do povo, porque nós não sabemos o que nós fazemos. Nós pecamos de dia e de noite, Deus. Nós trazemos maldição sobre a nossa cidade. A Prefeitura, Deus, precisa da tua ajuda. E nós somos o culpado. Aí eu vou falar, Deus, ó, a cidade está emburacada, então nós estamos com sim, o Senhor pode ajudar. Agora eu entro rasgando o que está fazendo eu orar. Pegaram, gente? Então olha bem, primeiro peço perdão pelo meu pecado, pelo pecado do povo, depois eu falo dos assuntos. Aí os assuntos você tem que ver, né? O que é que você tem visto de errado, preocupado, está tendo algum problema. Por exemplo, ó, nós estamos sem essa ponte aqui, né? Nós estamos sofrendo com isso. Você já orou a respeito disso? Pai, ó, tem um assunto, Deus sabe aquela ponte lá, aquele negócio lá. Ó, nós estamos com um problema nessa rua aqui, que a turma da lei aí quer que desaproprie as casas, porque as casas foram construídas em cima de um... a prefeitura não pode fazer isso, mas a justiça quer, o pessoal que mora ali, coitado deles, e a prefeitura não tem, vai gastar muito dinheiro, vai ser um desperdício de dinheiro público. Se for fazer, vai ser um gasto muito horrível. Já tiveram que pagar, parece que 4 milhões, né, Júlio, para o cara, porque construíram a rua no terreno do cara. Então vocês imaginam, e isso aí de certa forma, nós somos prejudicados, porque os pobres falta assistência social, falta assistência médica, falta isso, falta aquilo, tudo por quê? Porque está havendo
assunto, está vendo? A gente tem muito assunto para orar. Quanto mais você sabe, mais você tem assunto para orar. Nós estamos falando da prefeitura, mas na sua 1 hora de oração, você vai ter vários assuntos. Tem coisas que você tem que orar todo dia, pelo seu trabalho, pela tua casa, pela tua igreja, todo dia tem que orar. Né? Então, olha bem, agora eu desenvolvo o assunto. Agora, olha bem, eu agradeço a Deus pela bênção que é a nossa cidade. Senhor, obrigado, porque essa cidade é uma bênção. Aqui tem tudo, Deus, que eu preciso. Tem mercado, tem farmácia, tem banco, eu ganho dinheiro aqui, a minha empresa, Senhor, me sustenta, eu tenho emprego aqui. Deus, o meu filho estuda na cidade. Obrigado, Deus, muito obrigado. E Senhor, que na nossa cidade seja feita a tua vontade, que a tua vontade prevaleça, que o diabo, puxa o carro dessa cidade, e a tua obra seja construída. Pronto. Morreu o assunto da cidade. Agora, vamos orar outro assunto? Vamos? Vamos orar pelo quê? Pela minha igreja. Pela igreja tem que orar todo dia, né? Senhor, eu quero colocar a nossa igreja nas tuas mãos. O ministério Restauração da Noiva. Primeiro, Deus, eu quero te pedir perdão, Deus, porque eu quero que a igreja seja aquilo que eu não sou. Senhor, a nossa igreja, né, ela precisa de pessoas, Deus, transformadas. Eu não sou essa pessoa transformada. Eu preciso orar mais, preciso ler a Bíblia. Eu preciso, Deus, ajuntar pessoas. Eu não posso ser a razão de ninguém sair da minha igreja. Senhor, o fulano, o Bertano, o Cicrano, um dia eu não soube lidar, ou lidei de modo errado, e não vieram mais na igreja. Eu sei que eu fui a razão dele sair. Eu peço perdão, Deus, o Senhor me perdoa. E já agradece, porque Deus te perdoou. Mas você não pode mais fazer aquilo. Deus, muito obrigado pelo perdão. Tá? Agora, Deus, eu quero que o Senhor perdoe o meu povo. Nós, Deus, agora é nós, ó. Nós não estamos orando como devia. Os irmãos, Senhor, os irmãos velhos da igreja, em vez deles trazer gente para a igreja, Deus, ainda eles tiram os que vêm. Deus, muda esses irmãos mais velhos da igreja. Em vez de ganhar alma, Senhor, ainda de vez em quando uma sai porque ele não soube resolver um assunto. Deus, no dia de sábado lá, ao invés de aumentar as pessoas, está diminuindo. Quer dizer que quem está liderando, em vez de fazer comunhão, está descomunhando. Ajuda nós, Deus. Né? Isso que eu estou falando acontece aqui, tá, gente? Aí eu vou orando. Senhor, nos ajude. Senhor, eu quero te pedir, Deus, que o nosso dia de sábado comece lá com 10 pessoas para ajudar, mas que até no final do ano tenha 80, 100 pessoas ajudando e a gente não consiga nem administrar isso. Mas que a turma esteja lá, então, como não vai precisar todo mundo para coisa, fica todo mundo, né, tal, adorando, buscando. Nós passamos o nosso sábado que seja um lugar de reunião, de adoração, de comunhão, né? Que esse é o propósito, Deus, que nós viemos limpar o ministério. E não está acontecendo. E Deus, eu sou um dos que falta, dos que não vai, dos que quando vai acha ruim. Tem misericórdia de mim. Né? O pastor está aqui ensinando vocês, já estou aqui, sirva de oração. Né? Aí olha bem, depois eu pego, né? Terminei o assunto tal, né? Aí eu vou falar para Deus, né? Falei, Deus, mas muito obrigado, hein? Porque o lugar que nós temos é maravilhoso, Deus. Nós temos uma igreja que nós não merecemos. Grande, bonita, nós temos um som bom, nós temos um ministério de louvor maravilhoso, nós temos um pastor, Deus, que é turbinado, ele é meio chucão, né? Meio, né? Dá umas patadas na gente, mas ele é bom, Deus. O Senhor tem me dado, Deus, que também, Pai querido, um lugar autêntico, né? Que as pessoas que vão lá são pessoas, Deus, que estão querendo te buscar mesmo. Então eu te agradeço, Pai, te louvo, Deus, porque nós arrecadamos mais do que nós gastamos, né? Te louvo, Deus, isso acontece porque os irmãos são voluntários. Aí eu vou falando as vantagens de Deus, né? Agora, Deus, a sua vontade é que tem que ser feita. Perdoa que às vezes, até quando vai fazer certo, nós estamos fazendo a nossa. Seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Seja feita a tua vontade.
que o diabo pegue, arrume a sua mala e sai do nosso ministério, porque as portas do inferno vão prevalecer contra a sua igreja. Então, que o diabo saia em nome de Jesus. Pronto, terminei de orar. Todo dia eu tenho que fazer uma oração nesse caminho, pela igreja, pelo meu trabalho, né? Não vou orar agora pelo meu trabalho, para nós terminar o culto, tá? Pegaram, gente? Então, olha bem, primeiro o assunto, pecado pessoal, pecado dos envolvidos, né, coletivo, agradecer pelo perdão, aí os motivos de oração, entende? Os motivos de oração nós vamos colocar, e aí eu vou pôr os propósitos e as intenções na minha oração. Depois eu termino, seja feita a vontade de Deus e dou glória a Deus. Amém, querido? Deu para anotar aí, Raquel? Depois, Raquel, você faz assim para mim, ó, você anota assim uma organização do estudo. Vamos dar um exemplo. Você põe um assunto. O assunto, vamos pular, tem família, isso e aquilo. Você pode pôr assuntos que a pessoa tem que orar todo dia. Põe assunto que ela pode, né? Assunto, você põe uma coisa assim, põe aquela organização, né, de assunto, depois a realização dele. Depois, o perdão, algumas coisas, né, o que eu fiz, que eu deixei de fazer, a respeito do assunto. Depois, o que o coletivo fez e deixou de fazer, né? Aí no outro assunto, então nós vamos falar do pecado, dos erros que aconteceu naquele assunto e o que nós queremos que Deus resolva, que Deus faça. Então, olha bem, falo do problema, por exemplo, Senhor, meu filho caiu na droga, meu filho está perdendo a saúde, meu filho vai acabar morrendo cedo. Deus, eu quero que o Senhor livre meus filhos da droga, que meu filho seja salvo, que ele resolva os seus problemas. Então, conforme eu reclamo do problema, eu vou trazer o problema e vou pedir a solução organizada. E por que às vezes é bom até escrever? Porque se você vai ficar orando a vida inteira, você vai escrevendo e você pode melhorar o assunto. Amém, querido? E assim, tá, Raquel? Bom, já terminei aqui, depois vocês vão aprender assim. E aí, querido, nós temos que aprender. A melhor oração é aquela que o Espírito Santo te acorda 2, 3, 4 horas da manhã. Nem sempre o Espírito Santo vai fazer isso, porque ele conhece que nós precisamos dormir. Deus não é aquele Deus que vai, né? Mas vai acontecer de você perder o sono, você ver que você tem uma certa disposição, então você saiba que você vai orar. Vai acontecer de você se sentir cobrado, tendo que orar, mas daí o Espírito Santo não te acordou, você varou a noite, não esquenta a cabeça. Por exemplo, essa noite eu não consegui orar. Sabe aonde eu vim orar? Eu orei um tempo lá em casa e vim aqui e orei uns 35, 40 minutos aqui. Entende? Não estou carregando a culpa de não ter parado 1 hora hoje. Não deu, sabe por quê? Porque eu dormi, gente. Eu desmaiei, eu não tinha jeito. E agora de tarde de novo, dormi, desmaiei. Né? Então, quer dizer, não precisa carregar, mas temos que ter vida de oração. Vai ter dia também que Deus vai me colocar 2, 3, 4 horas, 5 horas seguidas de oração. Eu tenho que estar querendo isso, despertando, se exercitando para isso. Então, como eu estou fazendo, estou ensinando para vocês. Glória a Deus. Amém, querido? E olha bem, o que vocês têm que aprender para ser motivado, eu quero falar bem rapidinho, porque isso é muito importante vocês entenderem. Todos os ensinamentos de Paulo, ele nunca ensinava numa carta à igreja, sem antes dar um propósito de herança, de esperança do céu. Hoje eu estava conversando com o irmão da Fábio, e ele comentou que ele gosta de Jó, que ele gosta de sei o quê, né, e tal. Aí eu falei para ele, sabe qual que é o segredo de Jó, de Abraão, de todos eles? É que eles tinham uma esperança para a morte
não para a vida. Então, tudo que nós fazemos, nós temos que estar corrigindo o nosso coração para a esperança na morte, não nessa vida. Corrigindo o coração, menos dessa vida, mais da outra. Dessa vida é porque tem uma razão, né? Mas essa razão é a outra vida. Olha bem, então você vai ver os 12 apóstolos. Toda vez que eles se apertavam, eles não largavam Jesus, porque eles sabiam que Jesus era o Rei dos Reis. Você sabe o que eles queriam? Um lugar de honra com o Rei. Então, se você não tiver movido a servir a Deus para ter um lugar de honra com Deus na eternidade, você vai se desviar, querido. O teu coração vai pegar caminho errado. E você vai desajustar com os propósitos de Deus coletivo aqui na terra. Você tem que ir ajustando o teu coração para a morte, não para a vida. Entende? Os discípulos, pode ver que a mãe de João e de Tiago, não sei, falou assim, ó, Senhor, concede que quando o Senhor estiver no teu reino, um filho meu se assente na tua direita e outro à tua esquerda. E Jesus não falou que não existisse, ele falou, mulher, tem um preço muito alto para isso. E quem vai escolher isso é o Pai, não é eu. Entende? Então, olha bem, Jesus falou, ajuntai tesouro no céu. O segredo do caminho certo para poder ter vida de oração, vida de unção, vida de prosperidade, vida de curado, servo de Deus, plenitude de Deus, é primeiro viver para a vida eterna. Esse é meu segredo, querido. Deus me dá tudo o que Ele quiser, e eu tenho que tomar cuidado para poder não perder os meus galardões, as minhas coroas. Então Paulo fala assim, ó, lá na eternidade, Deus quer que você trabalhe aqui na terra para ter coroas, entende? Galardões, recompensa, medalhas. Então quer dizer que lá vai ter glória, vai ter fama, vai ter sabedoria, riqueza, beleza, e vai ter riquezas, bens materiais. E vai ser, cada um vai receber de acordo com o que fez por meio do corpo. E você fala assim, pastor, mas não é ambição isso? É ambição, mas Deus sempre gostou daquele que tem ambição com Ele. Jacó, ele era pecador, Esaú era um homem íntegro. Só que Esaú desprezava as promessas e queria só o momento. Jacó, ele era mais pecador, mais malandrão, só que Jacó não abria mão das promessas futuras. E Deus amou a Jacó e desprezou Esaú. Aí você vai ver Davi, os irmãos de Davi, tudo gente boa. Davi era um encrenqueirinho, manhaca. Muita gente não gostava de Davi. Só que Davi era interesseiro pelos propósitos de Deus. E quando Davi, ele ia fazer qualquer coisa, ele fazia movido, tanto pelas coisas passageiras, como pelo eterno. Só que quando o eterno estava em jogo, Davi ficava com o eterno e abria mão de tudo que era passageiro. Ele amava a Deus acima de tudo. Por isso que Davi achou graça aos olhos de Deus, é um que andou segundo o coração de Deus. Para vocês terem uma ideia, quando o poder sobre Saul foi ameaçado, Saul fazia de tudo para poder manter o poder. Entende? Ele desprezava a palavra de Deus, desprezava os meios de Deus e abria mão, né, das promessas de Deus para poder conservar o momento aqui na terra, para ser rei, para ter fama, para ter dinheiro, para ter glória. Davi, quando as coisas de Deus estavam ameaçadas, ele largava tudo, ele ia para o pó, mas ele não queria perder a presença de Deus.
Então nós temos que aprender com o segredo de não pegar caminho errado. O segredo de pegar um caminho errado, querido, de não pegar um caminho errado é ter um coração humilde. Aprender a andar nos princípios de Deus por causa do teu coração, por causa de Deus. E tudo isso só pode ser alinhado quando você fala assim: eu vou embora. Então olha bem, Jó, quando ele perdeu tudo, ele falou assim: nu eu nasci, nu eu voltarei, o Senhor meu Deus me deu, o Senhor meu Deus tirou, glória a Deus. Sabe por que ele fez glória a Deus? Porque ele falou, ele vai embora nu. Para que ficar preocupado com o que ganha, o que perde? O importante é ir com Deus, né? É o segredo de Jó. Então diga comigo assim: levar em conta, falei, a minha morte é sabedoria. Se você, querido, desprezar o dia da tua morte, que você não vai levar nada, e Deus vai te julgar, então você vai pegar o caminho da sabedoria. Pegaram? E isso vai definir que você vai aprender a lidar com a sua finança por causa disso. Você vai poder lidar com os seus sonhos, com suas realizações, com aquilo que você quer. Você vai deixar muita coisa que você quer. Por quê? Porque você sabe que aquilo está atrapalhando você juntar tesouro no céu. Amém, amado? Então vamos dar um exemplo. Eu vou lidar com uma pessoa, né? E eu estou querendo fazer as coisas. Por que eu deixo de fazer? Por que eu faço? Isso tem que definir aquilo que eu vou receber na eternidade. Eu sempre falo assim: eu não vou perder minha bênção por causa disso. Nós aprendemos, lá no começo da minha conversão, nós tínhamos um grupinho de homens, né? E nós sempre falávamos assim: capaz que eu vou perder a bênção por causa do você. Toda vez que nós tínhamos um problema um com o outro, nós falávamos assim: não vou perder minha bênção por causa do você. Então nós fazíamos isso por quê? Porque nós ia continuar amando, nós ia passar por cima daquele problema, e não ia perder a herança por causa disso. Por isso que nós devemos estudar sobre herança eterna. E devemos escutar a promessa de Deus, né? E viver por elas. Amém? Ó, por quê? Porque quando você estiver orando, se você deixar o caminho errado de dirigir, você vai estar anulando suas orações, e as suas orações, elas vão ofender a Deus em vez de agradar a Deus. Então uma vez eu vim aqui na igreja, eu fiquei muito bravo, que tinha uma reunião de mulheres orando, e alma pura: ai Deus, o Senhor muda o fulano, eu não estou aguentando, ai Deus, o Senhor ajuda nós, Deus, ai, o quê? Gente, eu fiquei tão brabo, mas tão irado, porque não por causa da oração deles, eu fiquei bravo porque será que eu ensino errado? Vivo errado? É isso que estão aprendendo de mim? E eu fui falar com a pessoa, né, que está de oração, ela se ofendeu, ficou braba: o senhor não entende, a gente fala, tudo que a gente fala, o senhor não entende. Não pode orar assim. Alma é motivo de oração, mas nunca pode ser a condução da oração. Se você for almático, as tuas orações vão ofender a Deus. Deus, ele trabalha com propósito. Pegaram? A nossa alma, consequentemente, ele vai fazer ela feliz. Mas a felicidade nossa tem que caber dentro do propósito de Deus. Né? Amém, querido? Glória a Deus. O nosso corpo, a nossa alma, eles têm que ser bem cuidados, bem tratados, tem que ser estar bem, para não atrapalhar a obra de Deus. Então, aprendam isso. Então, sempre que eu penso na herança do céu, eu vou aprender a orar correto. As minhas motivações vão estar corretas. Porque se eu for ensinar vocês a orar e vocês não tiverem um coração transformado, a vida de oração de vocês vai ser maldição. Né? A gente passa a ser feiticeiro. Quem passa a usar a gente é o diabo, porque a oração sua vai ser aproveitada, mas quem vai usar vai ser o diabo. Porque tudo que eu estou fazendo, eu estou dando lugar para o diabo ou para Deus. Se eu não souber orar, pode saber que eu virei feiticeiro. E aí nós vamos ter um problema maior, né? Na igreja.
Por isso que eu sempre vou ter que ficar pregando sobre você também deve estar se incentivando a saber sobre herança eterna, salvação, morar com Jesus, para poder você não virar maldição em vez de bênção. Porque vocês pensam, tem muito crente que está com a vida destruída, querido, e é maldição. Por quê? Porque ele pensava errado. Ele não levou em conta. Muito crente. Às vezes tem mais crente amaldiçoado do que abençoado. Por quê? Pegou o caminho errado. Mesmo sendo de oração. Tem que entender isso. Eu preciso falar isso para vocês. Porque é impossível, se nós fizer certo, não dar resultado bom. Mas é impossível você fazer errado e dar resultado bom. Vai dar a caca. Por isso que o pastor sempre parece que o pastor é chato, é ruim, né? Por quê? Porque a gente pega, porque a gente tem que destruir aquilo que é motivo passageiro. Entende? Porque o propósito da nossa vida boa passageira aqui é para poder alavancar, preparar, nos treinar, nos capacitar, nos dar recurso para nós estarmos ganhando galardão no céu, não aqui na terra. Amém, querido? Por exemplo, vem um cara aqui que quer me ajudar na igreja, ele quer fazer essa igreja crescer, ele quer fazer essa igreja ser melhor, e ele tem muito dinheiro. O muito dinheiro vai ajudar, não vai, Raquel? Vai ou não vai? Vai ajudar. Agora, já pensou? Ele vem aqui muito necessitado de dinheiro. O que ele vai acontecer? A igreja, em vez de investir, né, aquilo que é preciso, vai ter que dar dinheiro para o cara, porque o cara é necessitado. Aí vamos supor assim, o que Deus vai querer fazer com esse cara? Vai querer fazer ele ganhar dinheiro, ser capacitado, ficar rico, para poder ajudar a igreja, em vez de tirar da igreja. Então, para que eu quero ser rico então? E ter dinheiro? Para mim ser bênção. Para mim ganhar mais galardão ainda. Aí, corrigir já o motivo. Agora, se eu quiser ganhar dinheiro, Deus, eu estou ganhando pouco, Deus, olha bem, o meu salário não dá. Sabe qual que é a resposta que você tem que ter? Sabe qual é a resposta que Deus vai te dar? Aprende a administrar o que você tem. É essa a resposta que Deus vai te dar. Agora, você vai continuar orando desse jeito, que ele vai pior, pode ter certeza, não vai dar certo. Mas se você começar a falar assim, Deus, eu ganho tanto, sobra tanto, e eu estou administrando bem, Deus, mas eu acho que dá para sobrar mais ainda. Mas tem uma coisa, Deus, me faz eu ganhar mais, porque eu quero que o meu dízimo seja alto. Eu quero que a oferta, Deus, que eu der, Deus, na hora que vai fazer. Sabe, querido, eu comecei a orar na igreja, quando eu era metodista. Então nós com os homens, que era um ministério caro a reunião dos homens. E eu comecei a orar para Deus me prosperar, para a hora que nós fosse fazer as coisas, eu não precisasse do dinheiro da igreja. Porque o dinheiro da igreja, lá, Júlio, era assim. Eu tinha que fazer o projeto, dar lá, tinha que passar por aprovação, e depois que passasse pela aprovação, eles liberaram para gastar. Então, até o processo acontecer, o tempo passou e nós não fazíamos a coisa acontecer. Então, Deus começou a me dar os primeiros dinheiros, o Dorival é testemunha disso. Eu queria levar o pessoal da igreja para um encontro lá, e a igreja, ela podia pagar para o povo ir. Mas a igreja, até aprovar aquilo, o que eu fazia, Dori? Pagava. O Dorival eu paguei, até ele me lembrou esse dia, eu nem lembrava mais, né? Paguei para vários irmãos, muitos irmãos, paguei do meu bolso. Mas eu paguei porque eu pude. Então, olha bem, o motivo de eu ganhar mais, se não for esse, eu vou estar trabalhando com motivo passageiro, a minha oração não vai ser respondida. Pegaram? Consequentemente, eu posso ter o carro que eu quero, eu posso andar no que eu quero. Por quê? Porque se eu tenho dinheiro para andar na igreja, o dinheiro teve que passar por mim. Então eu não preciso correr atrás dos meus. Diga comigo, as bênçãos me seguirão. Entende? Então, se eu for uma bênção, a bênção vai me seguir. Agora, se eu não for... Então, querido, na hora de você estar orando, saiba disso. Amém, querido? Glória a Deus. Então, eu quero que vocês venham aqui na frente agora e vão falar assim, Deus, vamos começar uma nova história. Eu quero
pegar firme nessa igreja, eu quero trazer pessoas para essa igreja, Deus, e eu quero ser um homem de oração. Glória a Deus. Quem quer, vem aqui na frente, nós vamos orar por isso. Querido Deus, meu Pai, eu quero pôr esse povo nas tuas mãos. Olha que presença tua, Pai, maravilhosa aqui, Deus. Olha que glória tua, Pai, neste lugar, Deus. Olha que bom, Pai, que os meus irmãos estão aqui reunidos, Pai. É no nome de Jesus, ó Deus, eu te dou toda a honra e toda a glória por isso, Pai. Todo louvor por isso. Olha que oportunidade, Pai, seus anjos têm, Pai. E a tua vontade pode ser feita, Deus. Olha que palavra, Pai, que o Senhor nos deu, Pai, sobre oração, Deus. Nunca ninguém nos ensinou, Pai, a orar desse jeito, Deus. Oh Pai nosso que estás no céu, Deus Todo-Poderoso, abençoa teu povo, Pai. Dai-nos a nós, ó Deus, sermos transformados, Pai, pela comunhão contigo, pela presença do teu Santo Espírito. Deus, eu quero, Pai, te dizer, Deus, que o problema dos meus irmãos já estão resolvidos. E agora, Deus, eles vão tomar posse através da oração. Pois eu sei que Tu és um Pai bom, misericordioso, maravilhoso. Eu quero, Pai, que a chuva de bênção caia sobre nós. Não porque nós merecemos, Pai, mas porque isso vai glorificar Teu nome, Pai. E nos umbrais celestiais, Pai querido, vão mostrar mais ainda a Tua glória. Deus bom, abençoando as pessoas, Deus, que não são boas, mas que buscaram Tua presença. Ó Pai, te amo, Deus, te adoro, Pai. Agora, Pai, eu quero te pedir, Deus, que o Senhor faça com que cada um de nós sejamos homens e mulheres de oração. O Lu deu a resposta, Pai. Nós não temos tempo porque não priorizamos. Perdoa o nosso pecado, Pai, de não priorizar, Senhor, nossa vida de oração e de estudo da Tua palavra. Mas perdoa mesmo, Pai, tenha misericórdia. E agora, Pai, eu lhe peço, Deus, que o Senhor nos ajude, Deus, a ter sabedoria, conhecimento de Jesus, do Espírito Santo, de Ti, Pai, da nossa herança, Deus, para que a motivação nossa seja a nossa morte, Pai, o nosso arrebatamento, em nome de Jesus, Pai. Quero lhe pedir, Deus, que o Senhor, na hora que nós estiver orando, Pai, o Senhor mande anjos para ajudar nós a orar, que o Senhor derrame o Teu Espírito, Pai, para interceder conosco, junto com nós, ó Pai, para ser gostoso orar, Pai. E que nós possamos, Deus, aprender a organizar a nossa oração, Pai, para não atrapalhar, Senhor, mas sim, Senhor da glória, para determinar, Pai querido, o Teu agir, Pai. Eu sei, Deus, que o Senhor quer responder rápido, Pai, mas nós oramos errado. Ensina-nos a orar, Pai, sem pegar caminho do coração, da alma nossa. É por isso que eu te peço, Pai, que o Senhor, Pai, faça a sua vontade, porque o nosso coração, Pai, não seja aquele que conduz as nossas orações e a nossa vida, mas que a Tua vontade, Pai, seja feita, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. Amém, Pai.